então para o verso 7 do capítulo 6 de Êxodo. Vamos observar algumas características de eleição. Deus escolhe o ser humano? Será que Deus realmente escolhe o ser interior? Deus faz escolhas? Deus se atenta para o ser humano para escolher, né? Para chamar para si? Então, o Êxodo capítulo 6 e verso 7 nos diz assim: E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Né? E vos tomarei por meu povo, ou seja, por interior meu. Peculiarmente uma palavra direcionada a uma pessoa só, esse versículo fica: vos tomarei por interior meu e serei vosso Deus, Senhor do vosso interior. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O reflexo de quem cuida é a totalidade do domínio e cuidado, né? Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Mesmo que Deus está dizendo: eu vou dominar e vou cuidar de vocês, eu vou zelar de vocês, porque vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Por que Deus deseja ser Senhor de nosso interior, em cuidados ao interior humano? Por que Deus se interessa com o interior humano? Por causa das cargas do modo de vida dos egípcios, ou seja, da vida natural, das nossas reações carnais, né? Por causa dos efeitos das cargas sobre o interior humano e as nossas emoções em desgaste, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos conturbados. Tudo isso são cargas do Egito. Por causa disso, Deus deseja ser Senhor do nosso interior e nos conduzir amplamente, plenamente, dia após dia. Né? Deuteronômio 4, 37, vamos ler uma passagem também das Escrituras muito importante. Deuteronômio 4, verso 37. Porque amou a teus pais e depois deles escolheu a sua descendência. Está dizendo que Deus amou a teus pais e depois deles escolheu a sua descendência. Tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Né? Porque o Senhor Deus amou a teus pais por todo o plano. Né? Quando fala Deus amou a teus pais, está dizendo de todo o plano completo e original de Deus ao interior humano, que lhe dá ouvido. E continuou: e depois deles Deus amou a teus pais, desde o plano que fez. Não esqueceu. E continuou: depois deles escolheu a sua descendência. Tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Então o plano divino de Deus em cuidar, estar próximo do interior do homem, vem desde Adão, em que Deus formou o homem. Daquele momento em diante, Deus iniciou o seu plano, iniciou o vínculo de comunhão todos os dias, para cuidar do interior do homem todos os dias e todas as tardes. Vemos que essa expressão que nos diz: o Senhor teu Deus amou a teus pais, quer dizer a origem de seu plano desde a essência e que é até hoje e em todo o tempo. Aquilo que Deus olhou para Abraão, Isaac e Jacó, a primeira descendência, e colocou as promessas dele, do intuito do coração dele em formar um povo, aqueles que creem no seu nome, é uma promessa. E o Senhor Deus amou Abraão. Desde Abraão o Senhor colocou toda a sua dedicação em promessa de bem-aventurança. E desde então, o versículo que nós lemos, fala em Deuteronômio, que o Senhor Deus amou a teus pais, Deuteronômio 4, 37. Fala aqui: porque Deus amou a teus pais e depois deles escolheu a sua descendência. Nós somos hoje descendência de Abraão. Então o mesmo amor que Deus devotou ao interior humano lá na chamada de Abraão, e veio por Isaac, Jacó, todas as promessas de Deus que veio se cumprindo e se estabelecendo, chegou até nós hoje. Esse mesmo amor
de propósito ao interior humano e ao nosso coração, né? Então essa expressão, porque Deus amou a teus pais, quer dizer da origem de seu plano, o plano de Deus, a origem do plano de Deus, desde a essência, e que existe até hoje em todo o tempo. E nos escolheu o nosso interior para nos tirar do Egito. O que é o Egito? Para o estudo do interior. O Egito trata-se da formação da mente natural, né? Visto que a mente é um fator de essência criado no ser dentro do espaço intelectual multiplicado e livre. A mente é dentro do espaço intelectual livre, vindo da razão exterior. Por essa formação da mente, ela própria traz padrões e cria pensamentos e naturalidades padronizadas, mas que são apenas de existência terrena. Não condizem com toda a realidade geral de todo o universo criado por Deus e na lei de Deus. Então a mente natural, ela cria muitas vezes a destruição de si próprio, desejos para si mesmo e alimentos para a sua satisfação imediata, que o definha com o tempo e o traz prejuízos incontáveis para a qualidade de vida, e que muitas vezes não tem ideia do que pode estar se deteriorando gradativamente, tanto para os dias de vida aqui na Terra, como os da eternidade, né? O Egito é a forma própria da mente que nós e toda a naturalidade, não de essência de realeza dada por Deus, mas a naturalidade terrena do exterior da vida no mundo diário traz e constrói no interior humano e forma-se cargas e pesos e aflições. Então o plano de Deus foi se apresentar, se expor, se dedicar desde a criação para estar próximo ao homem, para cuidar ao máximo do interior do homem, para estar pronto a cuidar do interior humano e justamente evitar que a destruição e o interior humano viesse a perecer. O interior humano não foi feito para conter essências que o levassem a perecer. Ele não foi feito para se destruir, nem para ser destruído. Então, e como Deus cuida realmente do interior humano e seu plano pleno, né? Já que nós vemos aqui no verso 37 que Deus realmente chamou o interior humano, porque Deus amou a teus pais e a sua descendência. Nós somos descendência de Abraão, né? E Deus, assim como amou Abraão, nos amou também. Então, como Deus cuida realmente do nosso interior humano? O versículo diz: tirou-te do Egito, né? Tirou-te do Egito com o quê? A sua presença. A presença de Deus. Tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, né? A presença de Deus. Então, os egitos da nossa alma só são retirados e as feridas causadas só são saradas e o interior restaurado em vida e saúde abundante em Deus quando a presença dele, de Deus, se torna mais em essência e liberdade dentro de nosso interior do que as dores e feridas causadas ao nosso interior. Apenas quando Deus for maior do que as nossas próprias feridas dentro do nosso interior, quando a presença de Deus for maior do que as nossas ausências e feridas no nosso interior, aí começa o processo de nós sermos curados e de Deus tirar o nosso interior do Egito, das dores do Egito. Deus tem que ter, a presença de Deus tem que ser maior e genuína dentro de nós grandiosamente. Então vamos falar sobre a
Vamos estudar um pouquinho analisando a presença de Deus. Né? Só uma dose em dobro da presença de Deus do que antes havia é que pode retirar de todo o interior as marcas e consequências das dores de nosso interior, a fim de que vivamos a maior riqueza em Deus. Se a presença de Deus for menor do que a dor e as feridas do nosso interior, então Deus ainda não pode ter o seu lugar pleno e efeito exato para a existência do interior e a quitação da ausência e a quitação das feridas e do perecer. E com sua grande, diz aqui o versículo 37, porque Deus amou teus pais e depois dele escolheu a sua descendência, que somos nós e o nosso interior, e tirou-te do Egito, que é a nossa mente natural, humana, sofrida, com a sua presença. Deus nos tirou do Egito com a presença dele e com a sua grande força. Né? Qual a força de Deus? A física? Não. Aqui trata da força de trabalho, ou seja, de dedicação. A força do esforço de Deus ao máximo em cuidar, em zelar e restaurar de uma forma ainda mais profunda do que o que não conhecemos. Então Deus nos tira do Egito, das feridas da nossa alma, pela presença dele grandiosa em nós e a sua grande força, força de dedicação, de trabalho de Deus no nosso interior. Muito bonito, né? Que lindo, né? Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, verso 4 e o verso 37. Vamos lá, seguindo então para as nossas reflexões, vamos ver aqui. Diz assim: talvez você esteja com o seu interior destruído. Talvez tudo que você faça é baseado em dores e deterioração interior. Talvez você não se sinta mais feliz. Talvez não se sinta mais preenchido por nada neste mundo. É hora de Deus ser do tamanho exato que Ele é e que Deus se preparou para ser a você, no seu interior. É hora de Deus ser maior que o efeito da gravidade de sua dor. A sua dor não é tão importante e preciosa assim, a ponto de vencer as qualidades e espaços eficazes de Deus para a atuação do seu interior. Deus precisa ser pleno dentro do seu interior. Mas uma coisa mais preciosa você ainda está para conhecer. Ainda há algo mais profundo. Deus está te entregando e te ensinando. Ele quer te revelar de que a vida não acabou, apenas naquilo que você conhece e conclui do viver. Mas a vida tem mais. Deus tem algo mais para provar a você que a vida no seu interior, ela é preciosa e que tem um poder abundante sobre ela vindo de Deus e que ela foi feita para valer em valor de sentido muito maior e elevado do que o que aparentemente se vê ou que o interior esteja passando, né? Porque diz a palavra, fomos feitos no interior, aqueles que o receberam foram feitos para serem feitos filhos, formados filhos de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós temos esse poder que Deus começa a nos dar quando recebemos a Cristo, deixamos Deus transformar o nosso interior. Deus tem algo mais importante do que o que houve no seu interior de mal, de feridas, de dores ou de bom. Deus tem a sua presença, a majestosa presença dele, algo incrível e bem mais nobre, solucionador firmemente. Deus tem os pensamentos que o sustentam e garante vida em lugares nobres a você, transformando em todo o maior cuidado o seu interior em muita vida abundante. Vamos então agora, mais uma vez, verso 7, capítulo 7, verso 6
de Deuteronômio, é um versículo de Deuteronômio 7, verso 6, diz assim: pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Está falando ao povo de Israel e ao nosso interior. Se o nosso interior fosse entre os pensamentos representados como um povoado, Deus ficaria assim para uma forma secular, para entendermos o versículo. Pois tu és um povo, um interior a ser, santo ao Senhor Deus, o teu Deus. O Senhor Deus, teu Deus, te escolheu para que lhe fosse o seu povo, lhe fosses um interior próprio de todos os outros povos que há sobre a terra. Deus disse: para que fosses meu povo, ou seja, interior meu, ligado a mim, aos meus domínios completamente. Nosso interior foi feito para ser de Deus e o interior escolhido para Ele habitar com saúde, um interior próprio, um interior voltado para Ele mesmo, diante de tantas outras ocupações que existem sobre a terra. Vamos para Mateus capítulo 25 e o verso 34. Mateus 25 e o verso 34 diz assim a palavra: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Alguém que está à direita significa alguém que está em auxílio, em companhia e em confirmação. Estar à direita de Deus significa estar em conformidade, em confirmação e concordância com o que Deus irá fazer e realizar durante todo o tempo de comunhão plena. Então, diz o versículo: dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Ou seja, dirá o rei: benditos de meu Pai. Ser falado por amados e queridos na terra tem um valor especial e específico. Agora, ser falado, e não apenas por alguns momentos, mas em todo o tempo, por nosso Deus, sobre o nosso interior, é que é diferente. O versículo nos diz de que Deus bendiz, ou seja, Deus diz, Deus fala, pronuncia de forma bem feita. Deus diz: benditos de meu Pai, ou seja, Ele fala bastante após sua análise. Ele fala bem de seus escolhidos que foram chamados e se fizeram filhos dele através da obediência e da fé. Deus não poderia falar de algo que não conhece, nem mesmo poderia anunciar algo de que não pudesse falar bem. Por essa razão, vemos de que ao sermos benditos de nosso Pai, estamos sendo tratados no maior interior em amor e zelo e carinho, em fruto da comunhão que tivemos com nosso Deus. Ser bem falado por Deus, do ponto de nosso interior ser dele, e ele ter tido o domínio e o acesso completo, a ponto de nos gerar nele em uma vida abundante e bendita, pelos lábios do próprio Deus. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino de Deus não se firma em coisas vistas no exterior. Então vemos de que se trata do trabalhar de nosso Deus em nosso interior e da herança que Ele quer nos dar em plenitude desde a fundação do mundo, em preocupação, zelo, cuidado e carinho com o nosso interior. Que nosso interior, feito para ser bendito por nosso Deus e Pai, possa a cada dia receber por herança o que nos foi preparado por nosso Deus e Pai.